personagens nerfados e que são deixados de lado nos animes. Neste vídeo vamos trazer uma lista de alguns personagens que no decorrer do anime eles são nerfados ou deixados um pouco de lado. Eles até começam bem nos seus respectivos animes, porém depois a gente vê que ele vai sendo deixado de lado. O autor vai nerfando esse personagem e esse personagem não é tão forte como a gente esperava que fosse. Na primeira vez que esses personagens aparecem em seus animes, a gente pensa que esses personagens vão arrasar, vão detonar nos animes. Depois, com o passar do tempo, a gente vê que esses personagens vão ficando para trás e enfraquecendo. Então neste vídeo a gente vai falar sobre esses personagens, sobre suas personalidades, seu jeito de ser e dar a minha opinião porque eu acho que esses personagens foram nerfados e deixados de lado. Antes também quero dar um recado aqui do canal É Hora de Animes. Se você quer se tornar um membro aqui deste canal para ter acesso a vários vídeos antecipados sobre animes, a gente aqui produziu mais de 90 vídeos já antecipados. Você se tornando um membro aqui do canal, clicando na opção Seja Membro, por apenas R$ 2,99 já vai ter uma playlist com mais de 50 vídeos para você assistir. Ao todo já são 90 vídeos. Nós vamos organizar para fazer outra playlist com 90 vídeos para você poder assistir todos adiantados, falando de diversos animes, do Torneio das Trevas de Yu Yu Hakusho, sobre Naruto, sobre Shurato, sobre Samurai Warriors, sobre Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, sobre One Piece, One Punch Man, dentre outros animes, Boku no Hero Academia, Samurai X e etc. Então já aproveita e vem se tornar membro aqui do nosso canal É Hora de Anime. Se tornando membro, esse vai ser o seu melhor benefício, todos esses vídeos adiantados, tanto no pacote de R$ 2,99 mensais, como também no pacote de R$ 4,99 mensais. Aqui na tela a gente está passando todos os vídeos que a gente tem. Esse vídeo aqui você vai poder assistir tudo de antemão. Assim que se tornar membro, já vai ter acesso a uma gama e uma variedade de vídeos sobre diversos animes, também listas de personagens com suas personalidades, e essas listas com a personalidade e um tipo de comportamento é sempre de personagens de animes diferentes, animes variados. Então vamos pro vídeo. O primeiro personagem que, a meu ver, ele é nerfado ao decorrer do anime, mas depois ele se recupera, é o Vegeta de Dragon Ball Z. Vegeta ele até começa bem como um vilão, ele vem à Terra junto com Nappa atrás das esferas do dragão e acaba dando trabalho para os guerreiros Z. Depois, na saga de Namekusen, ele começa a lutar de maneira específica pelos seus objetivos. Porém, ele é nerfado. Já no arco onde aparecem as forças especiais Ginyu, ele acaba levando uma surra. Rincon, que era um dos integrantes das forças especiais Ginyu. Depois, ele é humilhado pelo Freeza, pelo vilão Freeza, e é salvo por Kakaroto. E também ele acaba morrendo e caindo em lágrimas. Depois ele acaba ressurgindo com as esferas do dragão de Namekusen, mas logo depois, na saga de Cell e dos androides, ele também é mais uma vez humilhado pelos androides. E depois também humilhado por Cell, mesmo depois de treinar na Sala do Tempo. Então Vegeta ele vai sendo um pouco nerfado e humilhado. O bom é que em Dragon Ball Super ele conseguiu dar a volta por cima, porque em Dragon Ball Super ele vai treinar com Whis, um anjo, no caso o anjo do deus da destruição Bills, e ele acaba treinando e aperfeiçoando suas técnicas, ficando bem mais forte e mais rápido. E no Torneio do Poder, Vegeta acaba vencendo um aspirante a deus da destruição, o personagem topo, e foi uma luta emocionante que acaba caindo em nosso conceito. Outro personagem é de Cavaleiros do Zodíaco, o Shun de Andrômeda, que acaba sendo um pouco nerfado, mas calma, eu sei que no mangá e originalmente o Masami Kurumada não quis nerfar o Shun, porém a Toei Animation nos OVAs de Cavaleiro do Zodíaco e também em alguns fillers do anime acabou nerfando um pouco o Cavaleiro de Andrômeda. Na luta contra o Cavaleiro de Fogo, em que o Ikki ressurge pela primeira vez depois de morto, ele acaba sendo nerfado, tendo dificuldade para vencer o Cavaleiro de Prata, enquanto o Ikki vence facilmente. E também em alguns outros episódios filler ele acaba também sendo um pouco nerfado, mas nos OVAs
de Cavaleiro Zodíaco, o Santo Guerreiro, a Batalha do Armagedon, a Batalha de Abel dos Santos Guerreiros e também a Batalha dos Deuses, ele é totalmente nerfado porque o Shun, ele é sempre salvo pela ajuda de Ikki de Fênix. O Ikki sempre, para poder aparecer e entrar em cena, tem que salvar o Shun. O Shun sempre acaba levando uma coça dos adversários, apanhando bastante, mesmo sendo um grande guerreiro. E depois o Ikki sempre tem que chegar e salvar o dia de Shun. Mas observe que esta questão do Shun sempre ser nerfado ocorre mais nos OVAs. Já na Batalha das 12 Casas, o Shun foi muito bem. Apesar da saga de Asgard também ser um filler, o Shun começou mal, sendo salvo por Ikki quando lutou contra Mimi, mas depois ele consegue vencer e superar. Então, no caso, ele também acaba sendo bom na saga de Asgard, como na saga de Poseidon e na saga de Hades. Porém, também vale ressaltar que o Shun é um pouco nerfado, porém ele não é um personagem que é deixado de lado, como alguns outros que eu vou citar aqui na lista. Outro personagem que, ao meu ver, também é um pouco nerfado é o Gohan em Dragon Ball Z. Ele começa bem, mesmo sendo treinado por Piccolo, ele vai bem, mas bem discreto na saga de Namekusen e na saga dos Saiyajins, por ainda ser uma criança. Na saga de Cell e dos androides, ele não participa muito no início, porém, depois que ele expande seu total poder no final da saga de Cell, o Gohan consegue se sobressair e tem um final épico desta saga. Ele consegue vencer e todo mundo fica boquiaberto, achando que ele vai arrasar e até mesmo tomar o protagonismo do seu pai, o Goku, que acaba morrendo no final da saga de Cell. Porém, na saga de Majin Buu, ele já começa bem, tendo protagonismo, porém depois ele vai caindo aos poucos, vai sendo nerfado. O Akira Toriyama acaba deixando ele um pouco de lado e focando novamente mais em Goku e no Vegeta. Já depois, no final, no Dragon Ball GT e depois mais recentemente no Dragon Ball Super, nas duas primeiras sagas, a saga de Bills e do Gold Freeza, ele fica totalmente nerfado. Ele apanha, leva surra e fica fraco, totalmente diferente daquele Gohan que imitou no final da saga de Cell. Depois ele volta a treinar com Piccolo, participa de um pré-torneio junto com Goku e Majin Buu em Dragon Ball Super e também no Dragon Ball Super no Torneio do Poder, mas não conseguem se superar e imitar como fez na saga de Cell. Então ele acaba sendo um pouco nerfado. E falando em nerfados ou deixados um pouco de lado, tem o Piccolo Daimao de Dragon Ball e Dragon Ball Z. O Piccolo Daimao até começa bem no Dragon Ball clássico como grande vilão. Depois também surge em Dragon Ball Z para ajudar o Goku a enfrentar o seu irmão Raditz. Ele vai bem na saga de Namekusen, quando consegue se fundir com o Neo para enfrentar o Freeza. Na saga dos Saiyajins, que é anterior a Namekusen, ele também vai bem na luta contra Nappa e o Vegeta, apesar de ele sacrificar para salvar o Gohan. Mas depois da saga de Namekusen até a saga de Cell e os androides, quando ele se funde com o Kami-sama, ele consegue travar uma ótima luta contra o Android 17. Porém, já na saga de Majin Buu, ele já não é tão aproveitado. Ele fica apenas treinando o Goten Trunks para poder aperfeiçoar e realizar a fusão. Ele fica apenas como um auxiliar administrativo dos garotos, apenas auxiliando. Isso um pouco deixa ele de fora assim na questão que ele não é tão participativo nas lutas, já que ele não é um ser humano. Ele não é como o Kuririn, o Yamcha, por exemplo. Ele é um Namekusen, um alienígena, como o Goku e o Vegeta, que são também Saiyajins. Ele não é um Saiyajin, mas é um alienígena, um extraterrestre, um Namekusendin. Então, esperava-se um pouco mais dele, principalmente na saga de Majin Buu. Depois, no Dragon Ball Super, o bom é que no Torneio do Poder, muitos personagens são trazidos de volta. Ele, o Tenshinhan, e tem a sua participação, porém, ainda deixou um pouco a desejar, mesmo no Torneio do Poder, apesar que ele conseguiu lutar bem com Gohan e atualmente já está bem mais forte. Outro também que parecia vir com tudo no Dragon Ball clássico é o Tenshinhan, que começou lá colocando moral, dando medo em Goku, no Mestre Kami, mas depois, ao passar do tempo, até mesmo no Dragon Ball clássico, ele já acaba decaindo um pouco, já na saga de Piccolo Daimao. Em Dragon Ball Z, ele também acaba sendo nerfado e depois na saga de Majin Buu, deixando bastante de lado o personagem. Na saga de Namekusen, ele está morto com o Sr. Kaiô e no caso não participa
participa desta saga. Já na saga de Cell ele consegue ter mais participação do que o Yantia, mas apenas observando, só em uma parte que ele consegue parar o vilão Cell. Porém, na saga de Majin Buu, o Tenshinhan só aparece uma única vez, com pouca participação. O bom é que no Dragon Ball Super, até mesmo no especial para cinema, ele consegue demonstrar um pouco das suas artes marciais. Outro personagem também que é nerfado, ao meu ver, é Sonosuke Sagara. Quando ele aparece pela primeira vez no anime Samurai X, dá a impressão que ele vai ser um dos grandes personagens. Ele é, na questão de personalidade, em participação na história do anime. Porém, na questão da luta, ele deixa um pouco a desejar-se comparando-se com outros personagens do anime, com o Kenshin Himura, com o Saito, por exemplo. Ele acaba levando uma surra histórica do Kenshin, onde ele está em um patamar bem abaixo do Samurai, e também do Saito. Ele acaba apanhando 2 vezes do Saito. O Sonosuke Sagara, ele não é bom de espada, ele tem aquela espada gigante, porém ele é mais bom nos socos, na mão mesmo. Porém, mesmo assim, quando ele enfrenta o Kenshin e o Saito, ele acaba levando uma surra, no caso sempre nos socos. Porém, ele não é um personagem que acaba sendo deixado de lado. Ele participa de todas as sagas e arcos de Samurai X e também nos episódios fillers. Outro personagem que também é um pouco nerfado, a meu ver, no anime Boku no Hero Academia é o Temiya Lida. Isso mesmo, ele tem um ótimo e um bom design, uma boa aparência, altura e também um bom físico. Você acha que ele vai ser um dos grandes personagens a se destacar, junto com o Deku, com o Bakugo e o Todoroki. Porém, a meu ver, ele acaba sendo apenas um cara brincalhão e um pouco atrapalhado. Ele tem uma personalidade um pouco diferente da sua aparência. Temiya pode parecer severo, mas na verdade ele é uma pessoa muito direta, sincera, inteligente e nobre. Ele tende a levar tudo muito a sério e por causa disso ele tem o hábito de tirar conclusões precipitadas depois de falar com entusiasmo ou agir com base em tais conclusões. Isso acaba deixando o personagem com a aparência e um comportamento mais atrapalhado. Porém, se ele se destacasse nas lutas e nos combates, até valeria. Porém, não é isso que ocorre. Porém, ele não chega a ser um personagem totalmente deixado de lado, apesar que Boku no Hero Academia tem uma gama de personagens. Outro personagem um pouco nerfado, a meu ver, é o Miroku, ou o Miroki do anime Inuyasha. O poder dele, de forma semelhante a Kagome e a Kikyo, o monge Miroki carrega um bastão sagrado, Shakujo, o qual usa como arma, além de selos espirituais, conhecido como Rama no Fuuda, que usa contra yokais e energias demoníacas. Porém, o personagem não se destaca muito, semelhante ao protagonista Inuyasha. Não estou falando que o Inuyasha tenha um forte protagonismo na série, porém ele acaba mesmo acompanhando e peregrinando com o Inuyasha e não acaba sendo tão útil nas duras e nas piores e mais difíceis batalhas, apesar de ele ser um personagem que também tem um ótimo alívio cômico. Ele não é no mesmo nível de Inuyasha, está bem abaixo dele na questão de acompanhar ele nas batalhas, apesar que ele tem ótimos truques e artimanhas também. Então, ao meu ver, ele é um pouco nerfado na questão do poder de luta, de batalha. Porém, ele não é um personagem deixado de lado. Ele tem muito a característica de ser um sujeito mulherengo e por perguntar a qualquer mulher que vê se ela quer um filho dele. Então ele acaba se destacando devido ao seu alívio cômico. Já no anime Naruto, um personagem que é nerfado e até mesmo deixado de lado é o Rock Lee. Em Naruto tem vários personagens que poderia ser bem mais trabalhado, apesar que eu gosto bastante destes personagens. O usuário fazer algo que ele seria capaz de fazer de outra maneira, incluindo o uso de armas, diferente do Genjutsu, que faz o oponente ver ilusões. Os efeitos do ninjutsu são reais. Porém, ele é altamente nato no estilo Taijutsu. O Taijutsu é executado ao acessar diretamente as energias físicas e mentais do usuário, contando com a resistência e forças ganhas através de treinamentos. Ele treinou arduamente para conseguir suprir o que ele não tinha de habilidade, e com todo o apoio que o Gai Sensei deu a ele, ele consegue atingir sua meta. Porém,
ele sempre gosta de ficar melhor e aprimorar suas habilidades e nunca deslizou nos episódios canônicos. Porém, o problema é que no Shippuden as coisas ficam diferentes. É que no Naruto Shippuden apresenta vários outros novos personagens e simplesmente esquece completamente de outros personagens que já estavam sendo desenvolvidos, como é o caso de Rock Lee e de outros diversos personagens do anime. Outro personagem também do anime Naruto é o Neji. Ele tinha uma habilidade muito apelona e nem por isso ele teve o destaque que merecia. Ele tinha o Byakugan, sabia fazer o jutsu das 64 palmadas, punho suave, rotação giratória para se defender dos oponentes. E também tinha uma visão de 360 graus. Porém, como ele morreu para um graveto, ele tinha literalmente um olho atrás da cabeça e como ele não conseguiu ver isso. E pior, a desculpa mesmo que o autor Kishimoto deu para matar ele foi humilhante. Ele fez isso para salvar a Hinata. Então o personagem acabou também sendo deixado de lado e nerfado, a meu ver. Outro personagem também bastante nerfado é o Kazuma Kuwabara em Yu Yu Hakusho. Porém, ele não é deixado de lado, ele sempre participa das sagas, exceto da saga final dos Três Reis, mas a gente compreende. Porém, o Kuwabara, dos 4 protagonistas, ele é o único que é humano, então a gente também acaba entendendo. Porém, em algumas partes do torneio contra o time Urautogi, ele acaba sendo nerfado quando ele apanha e perde para o Shishi Okamaru e para o Suzuki, que estava disfarçado do velho Roji. Então ele acaba sendo nerfado de maneira bem cômica. Ele acaba sendo um alívio cômico nessas partes mais sérias do torneio. Acaba perdendo bastante a luta, apesar de que Kuwabara consegue sempre depois dar a volta por cima. Na luta contra o Toguro, ele conseguiu, no caso, reverter essa situação e vencer a luta. Como também ter destaque na saga Capítulo Negro, por ser o cara que possuía poder para poder derrubar a barreira que tampava a ligação e a passagem dos yokais mais poderosos. Outro personagem que foi deixado de lado e nerfado no anime Naruto é o Kiba. E também o motivo que o personagem não teve um bom background para falar de suas motivações, até mesmo a questão e os motivos que a gente não sabe porque ele gosta da Hinata, se é pela sua aparência, pela sua personalidade, caráter ou inteligência. No quesito do desenvolvimento das habilidades, dos marcos de suas missões, ele ainda assim, a partir de um determinado momento, teve seu reconhecimento devido. A maioria dos personagens que a gente fala de Naruto tiveram alguns destaques nos episódios fillers, porém os episódios que eram poucos comparados ao de Neji e também do Rock Lee. Então, graças aos episódios fillers, o anime conseguiu dar destaque a esses personagens e eu gosto bastante, principalmente na fase final do anime. Então pessoal, amigos otaku, chegamos mais ao final de um vídeo. Espero que você tenha gostado dessa lista de alguns personagens que são nerfados e deixados de lado nos seus respectivos animes. Se você lembra de algum outro personagem que foi nerfados e esquecidos, porque tem outros animes que alguns outros personagens também foram esquecidos. E também nesses animes que a gente citou, tem personagem que também foi esquecido e a gente não citou neste vídeo. Vai ficar para uma parte 2, certo? Então terminamos aqui esse vídeo. Deixa o seu triplo C, curte, comenta e compartilha, pois é muito importante para o engajamento deste vídeo, para que o canal possa crescer ainda mais. Ficamos por aqui, fiquem todos com Deus e até o próximo encontro.